Graça e paz, queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Aqui é o pastor Francisco Ferreira com mais uma aula de soteriologia. Nós falamos sobre soteriologia, a introdução da soteriologia, o que vem a ser a soteriologia. Em outras aulas, nós falamos sobre os 3 princípios que regem a salvação, que é justamente a justificação, a regeneração e a santificação. E nós soltamos ali também as ideologias no que tange a salvação, tanto para o pensamento calvinista, quanto para o pensamento arminiano. E nós falamos também sobre o novo nascimento na visão dos arminianos. E hoje nós vamos falar aqui o que é justificação. Vamos falar justamente esse primeiro baluarte da salvação, né? O primeiro princípio que rege a salvação, que é justamente a justificação. Aí você pergunta, o que é justificação? É o ato onde o pecador é declarado justo, não por força dele, não porque ele seja justo, porque a palavra de Deus diz que nós somos injustos. Não há um justo sequer, nenhum deles. O homem não é justo. Em outras palavras, eu citaria também aqui Isaías, que disse: nós somos como um imundo, e todos os nossos atos de justiça são para Deus como trapos de imundície. Então, nós somos injustos. Tira da cabeça de que nós somos justos. Nós somos injustos, porém fomos declarados justos por aquele que realmente é justo, ou seja, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados e o sangue derramado na cruz do Calvário nos declarou justo. E aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a queda do homem, o homem ele era injusto e digno, passivos de condenação, caminhando ao precipício do abismo eterno. Mas aprove a Deus enviar o seu Filho único, justo, santo e imaculado, para pagar a nossa dívida de pecado. Ou seja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Jesus Cristo derramou o sangue dele na cruz para que pudesse nos declarar justo. O justo morreu pelos injustos. Eu quero trazer aqui o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz: mas quem é este que Hebreus está dizendo? Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. No capítulo 12 aqui de Hebreus, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com a paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Agora que fala, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Aí eu quero ler também aqui para você 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Vou ler aqui para você. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, nós somos por natureza injustos, nós somos pecadores, mas o justo, Cristo Jesus, pagou pelos nossos pecados, então nos declarou justo. Eu vou ler aqui um outro texto para você. Romanos capítulo 8 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei
do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, fomos declarados justos pelo justo e santo Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo de Nazaré. Então, quais são os benefícios da justificação? O que a justificação trouxe para o homem, para a mulher que aceita a Cristo como Senhor e Salvador? A primeira coisa que vai acontecer é a remissão dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, quando pregou na sinagoga de Antioquia e da Pisídia, fez a seguinte declaração. Qual foi essa declaração? Está lá em Atos, capítulo 13, do versículo 38 até o 39. Seja-vos notório, varões e irmãos, que por este que vos anuncia a remissão do pecado, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Ou seja, os homens não foram justificados através da lei de Moisés, mas em Cristo todo aquele que crê será justificado. Então, para ser justificado é necessário eu crer em Jesus, e aí eu terei a remissão dos nossos pecados, né? Terei a remissão dos meus pecados através da conversão a Cristo. Nós somos justificados e adquirimos o perdão dos nossos pecados. E a segunda coisa que acontece, né, a segunda beneficência da justificação é que nós temos a restauração da graça, ou seja, a graça de Deus, que é um presente imerecido. A Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom, presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu vou ser salvo dando esmola? Não. Eu vou ser salvo porque faço bem? Não. Nós seremos salvos por Jesus Cristo. É nele que nós temos a justificação e nós temos a restauração pela graça de Deus. A imputação da justiça de Cristo, ou seja, quando o Pai olhar para nós, ele vai ver o sangue de Cristo derramado sobre nós. O selo de Deus em nós, selado pelo Espírito Santo, a marca do Calvário. Ou seja, nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa com a marca do Calvário. Deus vai olhar para você e vai ver o sangue de Cristo derramado sobre a sua vida. Então você é declarado selado e justo, filho de Deus, registrado nos céus. É tanto que a Bíblia diz que aquele aos quais os nomes não forem encontrados no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Ou seja, é necessário que nós sejamos justificados, regenerados pela graça, imputado a justiça de Cristo sobre nós. E qual é então a natureza da justificação? Quero falar aqui sobre a natureza da justificação. A palavra justificar é o termo judicial, que significa absolver, declarar justo ou pronunciar sentença de aceitação. A ilustração procede das relações sociais e legais. O réu está perante Deus, o juiz, mas ao invés de receber sentença condenatória, recebe a sentença de absolvição, por causa da marca que está sobre ele. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 9. E o substantivo justiça é um estado de aceitação para o qual entra pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, eu vou ler aqui. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo, aquele que foi justificado, vai viver pela fé. Ou seja, você foi justificado por Cristo, você já se converteu a Cristo, você já entregou sua vida a Cristo, você já se arrependeu dos seus pecados, então agora você vai viver de fé. E o processo da justificação já aconteceu na sua vida. Então acontecerá depois disso o processo da regeneração pelo novo nascimento e da santificação pelo processo de crescimento espiritual e o seu desenvolvimento dentro da obra de Deus. Por isso, não é só a pessoa chegar lá e se converter. Eu aceitei Jesus,
e agora eu já sou salvo, eu não vou vir mais à igreja, Deus já me salvou, vou seguir minha vida. Não, aí você vai ser um desviado. Não é por aí. A palavra de Deus, ela diz que você é justificado quando você se arrepende dos seus pecados. Aí é justificado. Que você pede perdão pelos seus pecados, o sangue de Jesus Cristo vem sobre você. Você aceita Cristo como seu único Salvador. E aí é aceitado como filho de Deus. Está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí em Romanos capítulo 8 diz, e se somos filhos, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, Romanos capítulo 8, versículo 16. Então, nós somos adotados na família de Deus. Registrado no cartório do céu. Está lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo, o versículo 20. Mas não vos alegrai-vos, porque vos sujeitam os demônios. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escrito nos céus. Então nós somos aceitados como filhos de Deus. E aí agora é o processo de regeneração, uma nova criatura. E o processo do novo nascimento vai estar processualmente acontecendo com você. Assim que alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a esse processo. Depois então vem o processo de santificação. A santificação é quando Deus carimba o Espírito dele em você. O Espírito de Deus te enche. E aí você é declarado santo por causa da graça de Deus. E agora vai viver em santidade, que é o desenvolvimento da santificação. Através do envolvimento na obra de Deus, do abandonar dos pecados, do repugnar as ações mundanas, sair do sistema iníquo do mundo e viver como um bom servo de Deus. Isso é salvação. Então, a natureza da justificação, ela é uma absolvição divina. Deus, ele te absolve de todas as suas culpas. Mas, pastor, o cara era ladrão, o cara era bandido, matador, estrupador, o cara não valia nada, não valia um bagaço de cana. E agora ele diz que é crente. E agora diz que está servindo a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todos os pecados que você cometeu, que o homem cometeu, até o dia em que ele se arrepende e aceita Jesus, são eliminados. A palavra de Deus diz que o Senhor não se lembrará dos seus pecados. Lançará os seus pecados no mar do esquecimento, como diz o profeta. Então, aí sim, a sua vida ela estará limpa. Você pode dali para frente prosseguir agora uma vida normal de servo de Deus. Mas e se a pessoa então, depois de tudo isso, depois de ser justificado, depois de ser regenerado, ela voltar atrás e voltar a cometer os pecados que cometia antes? Então é porque ela não passou pelos processos. Então ela acabou se desvaindo, abandonando a fé, caindo. O processo de justificação, regeneração e santificação é algo particular entre o homem e Deus. Isso vai depender unicamente de como você está ingerindo a fé no seu coração e de como você está vivendo. Uma fé que não tem compromisso com a justiça de Deus, com a verdade de Deus, então aí na verdade não é fé. Estamos enganando a nós mesmos. É preciso passar pelo processo. E esse processo é passado mediante a fé. De fé em fé, como está escrito. O justo viverá da fé. Como a palavra de Deus diz no livro de Hebreus. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, recuar é não seguir o processo. É parar em um determinado momento da história. Talvez passou pelo processo de justificação e até entrou no processo de regeneração, mas ali parou. Não buscava Deus, não tinha compromisso, não orava, perdia os cultos, não participava da comunhão com os irmãos. Então acaba fraqueando na fé, caindo, se desvaindo e voltando às velhas práticas mais uma vez. Todo processo de vida precisa ser alimentado. Amém? Então, falamos hoje sobre a justificação.
No próximo vídeo vamos falar sobre a regeneração e a santificação. Deus abençoe e até a próxima.